porque nós estamos nessa campanha, Senhor, dos 7 Espíritos de Deus. O primeiro Espírito é o Espírito do Senhor. O segundo é o Espírito da sabedoria. E hoje, Senhor, nós teremos ensinamentos através da vida de Salomão, que foi um homem sábio, que ele tinha todo o conhecimento e sabedoria de Deus para a vida dele. A sabedoria e o conhecimento do Senhor eram sobre ele. E que nessa noite nós também possamos, Senhor, ter conhecimento e sabedoria do reino dos céus, do trono da glória, da justiça, do poder. Que hoje possamos entender, meu Deus, com sabedoria e clareza o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E que nessa campanha dos 7 Espíritos do Senhor, dos 7 Espíritos de Deus, o Senhor venha bradar, meu Deus, com autoridade, com unção e com majestade sobre a nossa vida. Fala conosco, Senhor Jesus, pois nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor Jesus, pois o nosso coração está aberto, está preparado para receber a semente da Tua palavra, para que ela venha ser regada cada dia e que venha produzir frutos nas nossas vidas e que através da nossa vida também possamos lançar sementes para produzir frutos em outras vidas, tudo através do poder da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, pois nós estamos aqui nessa noite para ouvir a Tua voz. Diga amém, diga graças a Deus, aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus, nessa campanha dos 7 Espíritos de Deus, como eu disse, semana passada, nós pregamos sobre o Espírito do Senhor e essa semana Deus vai nos levar a pregar, a falar sobre a sabedoria de Deus. E não tem um exemplo melhor na Bíblia do que Salomão. A Bíblia diz que quando Salomão ele assumiu o reino de seu pai Davi, Salomão, quando ele assumiu o reinado, ainda sendo muito jovem, não teve experiência alguma para ser rei. Ele não era o filho mais velho de Davi, pelo contrário, ele era, pelo contrário,
seja homem. E ainda mais do que você ser um homem, seja obediente a Deus e aos seus mandamentos. E para Salomão não era fácil, sabe por quê? Porque você ser comparado com um homem cujo Senhor o chamou de menina nos olhos de Deus, um homem no qual foi escolhido por Deus desde a sua mocidade, ainda jovem, ainda muito moço, um menino que lutou com uma ursa, um menino que lutou com um leão, um menino que venceu gigantes, um menino que se tornou rei. E as mulheres, quando olhavam, viam Davi passando, cantavam: Saul matou centenas, mas Davi matou centenas de milhares. Há um ditado na terra, se eu não me engano, essa frase veio através de um filme, se eu não me engano, do Homem-Aranha, que diz que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É do Homem-Aranha? Ah, tá aqui uma nerd para dizer. Oh, Jesus. Só que a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito é cobrado. Todas as vezes que Deus nos proporciona algo maior, todas as vezes que estamos em uma posição de liderança maior, seremos mais cobrados.
Deus vai receber. E não daquele outro que está julgando. Esses dias eu falei com uma pessoa e ela estava um pouco chateada porque ela louva na igreja dela, ela é de outro ministério. E ela louva, ela faz parte do grupo de louvor, tem bateria, tem teclado, do grupo, do ministério de louvor. E ela me ligou e disse: pastor, eu estou muito chateada hoje por isso. Eu falei: mas ela falou de pessoas, mas não falou qual era o verdadeiro motivo. E eu perguntei para ela: mas realmente o que está te incomodando? E ela me disse: não, eu estou chateada porque eu fui cantar um louvor na igreja, a música era nova, a gente passou semanas ensaiando, semanas. Só que eu disse para o grupo de louvor: eu não peguei a música, eu não consigo cantar. Eu não peguei. Então, pastor, eu tive a ideia, como no meu ministério de louvor, nós não temos o costume de imprimir folhas, de pegar e ficar com uma pastinha ali na frente. Eu tive a ideia de escrever na minha mão. E eu fui, e o trecho da música que eu não sabia, porque eu avisei o grupo de louvor que eu não sabia cantar, que eu não tinha pegado aquele refrão, não tinha pegado aquela letra, eu escrevi na minha mão. Só que quando eu fui para louvar, eu fiz assim. E aí quando eu fui fazer assim para ler, estava apagado. E como estava apagado, eu não soube cantar. E eu errei a música. E quando eu errei a música, a pastora chegou no final do culto, as pessoas do grupo de louvor vieram me julgando, vieram falando coisas para mim, e aquilo me chateou, porque para Deus eu sei que eu entreguei o meu melhor. E antes de subir em cima do altar para louvar, eu disse: Deus, o Senhor sabe que eu não conheço este louvor, mas pela pressão do grupo de louvor eu vou lá e vou louvar, mas eu posso errar, eu não sei, eu não peguei. Então ela foi por obediência, mas não porque ela sabia o louvor. E ela disse que as pessoas começaram a falar mal, começaram a criticar. E eu falei para ela exatamente o que eu estou falando para você aqui hoje. Quando nós sabemos que entregamos o nosso melhor para Deus, é Deus quem recebe, não é o outro. Então, às vezes, a pessoa está ali olhando, está ali vendo, ela não está entregando o melhor, mas Deus sabe o teu coração. Diga glória a Deus. Salomão sabia que mesmo que o povo não visse, não entendesse, ele queria entregar o melhor dele para Deus. Então ele vai, ele sacrifica a Deus, ele entrega o seu melhor em oferta e holocausto ao Senhor. E naquela mesma noite que ele oferta, ele sacrifica a Deus, a Bíblia diz que Deus aparece para ele em sonhos. E Deus aparece dizendo: Salomão, me pede o que você quer. Diga o que você quiser que eu te darei. Salomão não pensou só em si. Salomão não pensou no seu próprio bem. Salomão pensou no povo de Israel. Salomão pensou no seu próximo. Salomão disse: Senhor, eu sou muito novo. Eu herdei o reino do meu pai ainda muito jovem. Senhor, o que eu quero é sabedoria para julgar o povo de Israel. Eu quero sabedoria para poder lidar com o povo de Israel. Eu quero sabedoria para ajudar o povo de Israel. Talvez Salomão poderia dizer: Senhor, eu quero ter filhos, eu quero saúde, eu quero vida longa, eu quero vida próspera, eu quero uma vida abundante, eu quero que o meu reino prospere, eu quero ter um maior exército que nunca houve antes, eu quero ter homens que nunca ninguém vai querer enfrentá-los, eu quero um exército gigantesco, um povo forte, um povo abençoado. Mas Salomão busca por sabedoria. Talvez se hoje o Senhor perguntasse para mim, para você, o que você quer? Talvez hoje a nossa resposta fosse outra coisa, porque podemos ter outros sonhos. Mas Salomão, como ele julgava Israel, ele queria ter sabedoria para ajudar o próximo, para ajudar naquele povo. E as palavras de Salomão foram tão boas aos ouvidos de Deus, que Deus disse: Salomão, como você não me pediu nem ouro, nem prata, nem riqueza, nem bens ao
Deus abençoa o marido para abençoar a esposa. Deus abençoa o casal para abençoar os filhos. Deus abençoa os filhos para abençoar os pais. Diga glória a Deus. Então a bênção ela não tem que ficar estacionada, ela tem que ser repassada. Assim como Deus nos ajuda, Ele nos abençoa, nós também temos que ser canal de bênção para abençoar outras vidas, para abençoar outras pessoas. Salomão tinha um povo numeroso e um povo pelo qual ele queria fazer a diferença. Ele queria julgar com direitos iguais, ele queria poder fazer aquilo que era certo sem julgar errado. Tem pessoas hoje nessa terra que se deixar, você sabe, né, que a justiça é falha. Tem muita gente que ela vai estar presa e tal. Pessoas que são perseguidas inocentemente. Pessoas que são maltratadas sendo inocentes. Pessoas que são humilhadas sem fazer nada. Então a gente sabe que a justiça dessa terra, ela é falha. Mas Salomão queria ter o poder de fazer justiça divina aqui na terra. Julgar com sabedoria que não fosse algo dele, mas fosse o próprio Deus falando através da boca dele. E quando ele começou a reinar, quando ele sentou no seu trono, na sua cadeira, e ele começou a chamar o povo vinha, para que o rei pudesse julgar a sua causa. E quando chegava uma pessoa, Salomão ia e julgava com sabedoria. Mas agora, onde eu olhei para você, Salomão está diante de duas mulheres. E uma delas, quando chega diante do rei, já chega dizendo: Rei, nós somos duas prostitutas. Nós moramos na mesma casa. E nós engravidamos no mesmo tempo, na mesma época. E eu tive meu filho. E depois de 3 dias, esta mulher que está aqui comigo teve o filho dela. E quem é que consegue diferenciar um bebê de 3 dias? Não dá. Não dá. Só por 3 dias de diferença não dá. Hoje em dia você sabe que a tecnologia avançada é um pouco mais fácil, mas naquele tempo, misericórdia, não dá. E ela começou a contar o caso dela, porque ela chegou desesperada, falando para o rei. E esta mulher, que também teve um filho 3 dias após mim, ela no meio da noite, exatamente à meia-noite, ela dorme em cima do seu filho. É por isso que o médico aconselha deixar o bebê no berço. Caso a mãe está tão cansada, o pai está tão cansado, que se for para cima da criança, a criança sufoca e morre. Mas naquele tempo não tinha esse conhecimento. Não tinha essa sabedoria. Então aquela mulher fez o quê? Ela foi dormir com o seu filho e ela foi para cima do filho sem nem perceber. Quando viu, o filho estava morto, asfixiado, morreu sufocado. Só que ela pensou o seguinte: não, ela também tem um filho. Então eu vou fazer o quê? Eu vou trocar. Eu vou deixar o meu filho morto com ela e vou pegar o dela. E essa mulher, essa mãe desesperada, começa a dizer: Rei, foi exatamente isso que ela fez. Ela teve um filho após 3 dias após mim. E o filho dela morreu no meio da noite, à meia-noite. Ela pega o filho dela morto, coloca nos meus braços. E ela toma de mim o meu filho e pega para ela. E quando já clareou o dia, eu fui para amamentar meu filho. E eu dei de mamar a ele. Só que quando o dia clareou, eu percebi que o filho não era meu. Uma mãe conhece o seu filho de longe, assim como o pai. Só que nos dias de hoje já seria mais fácil julgar essa situação. Tem teste no pezinho, tem DNA, tem tantas coisas, tantos exames que você pode fazer para ver se realmente a criança é sua ou não, né? Hoje tem. Só que naquele tempo não tinha. E ela mesma disse: nós moramos só nós duas, não temos testemunha, não tem ninguém para dizer que essa é a verdade. Não tem ninguém para dizer que isso que eu estou falando é verdadeiro. E aí o rei ouve a outra mulher. E a outra mulher disse: não, rei, ela está mentindo. Esse filho que está comigo
Enquanto muitas vezes acontece conosco, às vezes o ser humano tem esse costume de ouvir só um lado da história. Só ouve um lado da história, não o outro, não quero nem ouvir, não vou com a cara do fulano, não falo com ele, não quero ouvir ela. E aí acaba ouvindo só um lado da história e se esquece que há duas versões, há dois lados. A sabedoria de Salomão já começou aí que Deus deu para ele. Você pode ouvir essa mulher que chegou desesperada, que era a mãe da criança. Mas você também tem que ouvir a outra parte. Seja sábio, diga glória a Deus. E tem momentos na nossa vida que é melhor a gente ter paz do que a gente ter razão. Tem momentos nessa vida que o diabo quer fazer da nossa vida uma guerra constante. É em casa, é com os vizinhos, é no ambiente de trabalho, seja onde for, o diabo quer fazer uma guerra constante. Mas quando nós temos a sabedoria de Deus, nós procuramos viver em paz. Muitas vezes Satanás vai até soprar no nosso ouvido para pegarmos guerras que não são nossas, para discutirmos por coisas que não têm nada a ver conosco, para nos posicionarmos em situações e em lugares que não têm nada a ver conosco, porque o diabo quer causar ainda mais intriga, mais guerra, mais separação, mais desunião. Procure ter paz. A Bíblia diz, se possível, porque eu sei que tem momentos muito difíceis, se possível, procure paz com todos. Só que aquela mulher, quando ela disse, não, bem, esse é o meu filho, e o dela morreu, a sabedoria de Salomão foi tão grande, que ele disse aos seus servos, me traz uma espada, me traz a criança. E no momento que ele pede a espada aqui, ele pede para trazer a criança à frente. Ele diz, agora parte a criança ao meio. E dá metade para uma e metade para outra. Mas que mãe que suportaria ver o seu filho falecer na sua frente? A verdadeira não. Naquele momento em que o rei disse, divide ele no meio, reparte ele no meio, dá metade para uma e dá metade para outra, assim elas vão embora e cada uma leva o que é delas. A verdadeira levantou a mão e falou, Senhor, não faça isso, não mates o menino, não faça ele nenhum mal, deixe que ela fique com ele. O amor era tão grande ao seu filho, que ela preferiu perder o seu filho para aquela mulher que não era mãe dele, mas vê-lo vivo e em vida, ter uma vida feliz, do que ver ele morto e levar para casa somente metade. Naquele momento em que aquela mulher se posiciona com coragem, com ousadia, a outra pega e diz, não, Senhor, não, majestade, que é isso? Reparte ao meio, porque assim nós vamos ser iguais. Ela leva metade ou leva metade. Olha para você ver o que o diabo faz. A inveja, o coração era tão ruim que ela não suportou nem a compaixão da mãe de dizer, deixa com ela, porque senão eu não quero ele, não é meu filho. Ela sabia que não era filho. Eu prefiro ver ele morto e levar metade para casa, porque se eu não ficar, você também não fica. Se eu não tiver, você não tem. Se ele não tiver nos seus braços, se ele não tiver comigo, você também vai ter, não. Então a gente vai levar metade, cada um leva metade. Tem gente nessa terra que até nos dias de hoje tem esse coração todo. Se não for meu, não será de ninguém. Se não estiver comigo, não estará com ninguém. Se não for para minha mão, não estará na mão de ninguém. Gente não quer só roubar a bênção do outro. Não só inveja casamento, família, finanças, bens. A gente sabe, tem muita gente que é invejosa.
da verdadeira mãe vida, é melhor matar, ficar com metade para uma, metade para outra, do que eu entregar para ela sair de cabeça erguida e eu ficar sem nada. A Bíblia diz: vigiai e orai. Tem muito louco em pele de ovelha por aí. Tem muita gente querendo destruir os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos. Só que eu quero dizer para você que o mesmo Deus de Salomão é o nosso Deus. O nosso Deus nos dá sabedoria a cada dia para podermos discernir a aparência do mal que aparece na nossa vida. Pessoas que aparecem para nos desmotivar, pessoas que aparecem para nos tirar a estrutura, pessoas que aparecem somente para tentar causar dúvida no nosso coração, para roubar a nossa fé, para roubar a nossa alegria. Não podemos ir daquilo que nós ouvimos. Diga glória a Deus. Salomão ouviu da mãe, ouviu: Senhor, esta mulher matou o seu filho, asfixiado, sufocado, e agora ela roubou o meu. Ele ouviu, mas ele também disse: agora outra pode falar. E ela disse: não, Senhor, não foi assim, esse é meu filho, dela está morto. Ele ouviu as duas partes. E quando entra no consenso, como eu disse, a que não era mãe disse: pode cortar o filho. Só que Salomão, ouvindo aquilo, quando aquela palavra bateu nos ouvidos dele, ele disse: agora eu sei quem é a verdadeira mãe. Entregue o menino à sua mãe, que era aquela que tinha poupado a vida dele, dizendo: não, Senhor, não mate ele, mas deixe que ela fique comigo, deixe que ela ore. Que nós possamos nessa noite buscar pela sabedoria divina, que nós possamos nessa noite buscar pela sabedoria de Deus, que nós possamos nessa noite entender que quando Deus nos dá sabedoria e estratégia, não é para o mal, mas é para o bem, é para a justiça. Deus é amor, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, mas Deus também é justo. E Deus também, assim como faz justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite, nós também devemos buscar sermos justos diante de Deus, para não julgarmos errado, para não criticarmos de uma forma errada, mas para fazermos conforme a vontade e a sabedoria de Deus. Que possamos ter sabedoria nessa noite para lidar com situações difíceis, porque nós vivemos situações difíceis, vivemos situações complicadas, vivemos situações que muitas vezes nós não queremos passar, nós queremos jogar a toalha, jogar tudo pro alto, dizer: Senhor, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais ter que lidar com isso, é melhor eu ir embora, é melhor largar isso aqui, é melhor procurar outro lugar, é melhor procurar outra casa. Não, Deus está dizendo: tenha sabedoria, faça igual Salomão fez, oferte, sacrifique, faça aliança, busque a Deus, busque os seus mandamentos, e tudo aquilo que você precisar lhe será acrescentado. Aquilo que Salomão pediu foi só sabedoria. Eu não sei o que você tem pedido para Deus, mas eu sei que nessa noite, se você dizer: Senhor, eis-me aqui, Deus vai derramar ainda mais bênçãos sobre a tua vida. E eu quero profetizar hoje sobre a tua casa, a tua família, sobre a tua história. Se há alguém te rondando com um coração ruim, com um coração invejoso, para tentar destruir tua vida, tua casa, tua família, teu relacionamento, o mesmo Deus de Salomão é o teu Deus. E hoje Deus está quebrando nesta noite maldições que foram lançadas. Hoje Deus quebra agora a obra de inveja que foi lançada. E Deus te diz: eu sou contigo, mas seja sábio. Seja cheio do Espírito da sabedoria de Deus. Quando você aprende que você deve servir ao Senhor e deve ter sabedoria para lidar com situações adversas na nossa vida, ali não somos nós agindo, mas é Deus agindo através de nós. Então, que nessa noite você possa buscar a sabedoria do Senhor e que o Senhor te encha de conhecimento. Que essa semana na sua vida, no seu trabalho,
dias que nós temos